Olá, estamos aqui para mais um vídeo de hoje. E hoje a gente vai começar entendendo com mais profundidade o porquê que sofremos tanto, o porquê que às vezes parece que a nossa vida não anda, né? O porquê que não conseguimos viver a essência, viver a nossa verdadeira identidade. E ela começa. Nossa identidade começa a ser deturpada, roubada de nós na infância. O nosso inimigo ele começa a destruir a nossa infância, pois na nossa infância é que é formado o nosso caráter, as nossas crenças. E quando você vê, somos um adolescente, um adulto rebelde, cheio de traumas. E você já está consumido já pelos sentimentos ruins, pela forma como você foi criado. Às vezes com a ausência de pai, de mãe, às vezes sendo muito maltratado por eles, às vezes com o abandono deles. E o que acontece? A nossa infância, ela já começa a ser prejudicada. Às vezes tem pessoas que nem têm infância, porque é obrigado a passar por situações que são totalmente constrangedoras, desagradáveis, e isso machuca profunda a alma dela. E o interessante é que Adão e Eva, eles eram adultos, mas eles tinham a inocência de uma criança. Por quê? Eles não entendiam o que era certo e o que era errado. Eles não conheciam o mal. Na verdade, eles não tinham nem consciência do bem que eles viviam. Eles não tinham isso em consciência. E é geralmente o que acontece com uma criança. Uma criança ela é totalmente inocente, pura, né? Ela não tem consciência do bem e do mal. Até que nós adultos começamos a revelar isso para elas. Né? Até Adão e Eva comer do fruto, eles não sabiam nem conheciam o bem e o mal. Eles conversavam com Deus, eles andavam luz, que nem as crianças. Pega uma criança de 1 ano, para ela não faz diferença se ela está vestida, se ela está nua. E eles não se envergonhavam, pois eles eram normal, não havia malícia, não havia maldade. Mas no momento em que Adão e Eva comeram do fruto, eles perceberam que eles estavam ali. Então veio a consciência deles sobre o que era certo e o que era errado, o que era bom, o que era ruim, o que era bem e o que era mal. E ao eles comerem do fruto, eles se escondem de Deus. Eles o tempo todo, antes de comer o fruto, eles viviam com Deus, conversavam com Deus, mesmo nu, porque da inocência. Mas no momento em que eles comem o fruto, eles percebem que está nu. E agora, quando ouvem a voz de Deus, eles se escondem. E por vergonha. E a desobediência trouxe luz à maldade. E o nosso inimigo invisível trabalha assim. Investe pesado para destruir o homem
a imagem e semelhança de Deus. E é por isso que ele começa a trabalhar na vida do homem desde a infância. Muitas das vezes sentimos mágoa, ressentimento dos nossos pais. Mas, na verdade, nem eles são culpados, pois eles também são vítimas do inimigo invisível. Efésios 6 mesmo vai nos dizer que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades, e os príncipes das trevas, contra as hostes espirituais da maldade. Então a nossa luta não é contra pessoas, é contra esse ser invisível que tem o tempo todo nos destruir, denegrir a nossa imagem, nos envergonhar, nos fazendo perder a nossa verdadeira identidade, da nossa verdadeira essência. E é por isso que às vezes nos encontramos assim, tão longe de nós mesmos, e tão longe de Deus, e tão distante de viver a vida pela qual Deus já preparou para cada um de nós. Porque é como se nós fôssemos um jardim. E o nosso jardim era florido na infância. Mas foram lá e começaram jogando lixo. E jogaram lixo e mais lixo. E quando foi ver, aquele jardim florido virou um lixão. Às vezes brota uma flor no meio daquele lixo, mas não é mais aquele jardim. Ali tem um jardim, ali é um jardim, porém ele se tornou um lixão de tantas coisas suja, ruim, que não serve, que foi jogada nesse jardim. E assim aconteceu conosco. Nós somos um jardim florido, mas jogaram muitas coisas ruins da gente. Muitas. Muito lixo, muita sujeira, muita maldade. E agora, não é quem jogou esses lixos que vai tirar. É você que vai ter que fazer isso. É você que vai ter que limpar o seu jardim para que ele volte a dar flores e você seja quem você é. Eu termino aqui esse vídeo. Eu desejo a você um dia abençoado. Um forte abraço e até o próximo vídeo.